Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu vou gravar mais cedo. Que se minha filha acabar o serviço, a gente vai para a igreja. Estou querendo ir. Ou eu creio que vai ser o último culto do ano, aí só dia 1º. E eu não quero perder o último culto, né? Que Deus abençoe do ano. Não tem também sexta, sábado eu sei que não vai ter. Que a igreja vai se unir na chácara do irmão. Sexta não sei se vai ter por enquanto, só estou sabendo de hoje. Mas lá o pastor deve passar a programação, né? Hoje, desses dias atrás, teve distribuição de brinquedos para as crianças. Se eu não sem brinquedos, uma benção. As crianças ficam alegres, satisfeitas, né? Hoje também já tem mais de 200 brinquedos que a igreja conseguiu. Brinquedos novos, irmão. Brinquedo, vai ter cesta básica, eu não sei como vai ser a cesta básica, como é que eles vão distribuir, vai ter panetone. Não tem a mesma quantidade de brinquedos, mas vai ser distribuído, né? Creio que é para os mais necessitados que apareceram. Aí fica a critério da diretoria da igreja. Eu não faço parte ainda, ou não faço parte, né? Na realidade, irmão, eu gostaria mesmo de não fazer parte. Eu passei já por isso, foi muita perseguição, muito levante, mas nós temos que passar por isso. Mas também o meu estado depende muito das pessoas, né? Depende para me levar, meu filho não tem tempo, os filhos trabalham, mulher não dá conta. E olha, empurrar uma cadeira de roda não é brincadeira. Então, eu prefiro ser um membro, fazer o que eu dou conta. Eu sei que a gente tem que fazer muito mais para o Senhor. Faço muito pouco. Converti em 2000, né? Estamos em 2022, vem dizer 22 anos praticamente de cristão. E eu pouco trabalhei, fiz pouco mesmo. Na primeira igreja onde eu me converti, fui líder dos varões, fui conselheiro, fui segundo conselheiro, depois primeiro. É uma carga muito pesada, né? Depois o pastor também colocou como vice-pastor, ele não tinha outro obreiro, né? Tinha um diácono, mas não sei porque que não pôs. O diácono na época não era diácono, era cooperador. Fiquei como vice-pastor. É muito levante, muita perseguição, mas eu não estou fugindo da luta. Eu falo do meu estado, que eu dependo das pessoas. Tem lugar que eu não posso comparecer. Vice-pastor, eu creio por 3 ou foi 4 anos, eu não tenho certeza. Sei que eu fui vice-pastor. Se levante, o próprio filho do pastor se levantou. Falou que eu era apenas um cooperador na época. Depois foi o diácono, falando que eu queria tomar a igreja do pai dela. Não estou aqui atirando pedra nela, é minha amiga. É os levantes que vem dentro do povo. Que vem dentro daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E ela sabia que eu não era, minha índole não é essa, ela me conhecia muito bem. Mas eu resisti até, falei, quando for da vontade de Deus, ele me tirar, eu tiro. Ele me tira. Mas a igreja veio fechar e ficou só uma congregação na cidade de Bela Vista. Daqui lá são 53 quilômetros, 106 quilômetros de volta. Então não tinha como congregar na cidade de Bela Vista. Passei para outra igreja. Gostei de outra igreja. Lá ninguém tinha cargo, não tinha. Era só membros, nós tínhamos nosso trabalho, mas eu não gosto também de trabalho muito leve, sabe? Eu gosto de fazer alguma coisa. Foi muito bom o tempo que eu tive lá. Pastor ótimo, pastora ótimo, obreiros bom. E agora eu estou unido em Cristo. E é entre eu e Deus. Eu não
não gostaria de ter cargo, porque é muito. Olha, as igrejas é uma vergonha. As igrejas, os obreiros, os membros, briga por causa de cargo, um querem ser melhor que o outro. E isso me deixa triste, sabe? Imagina se eu fico triste, imagina, Senhor. A gente tem notícia aqui de outras igrejas, não compete a me falar o nome, irmãos que vêm muitas vezes nos visitar falam. As igrejas deles tendo briga por causa de cargo, um irmão quer ser melhor do que outro, mas não melhor do que nós, só Deus. Nós não somos nada. E eu passei por isso, da primeira igreja que nós congregamos. Mas não desisti, pois na mão de Deus o tempo dele se cumpriu naquela igreja, na minha vida. Eu também, se me der, eu também não desisto, não corro. Eu faço tudo, me esquivo. Eu já falo logo meus problemas, as minhas dificuldades. Mas se me for dado, aí é orar e pedir a Deus sabedoria e força, né? Mas eu prefiro ficar como eu estou. Não é covardia, é a dependência, irmão. Mas como um irmão aqui, meu vizinho falou, eu não ando, mas não sou mudo. E tanto é que Deus me abençoou com esse canal. E abençoou com vocês, com a vida de vocês que têm me acompanhado. Vamos falar hoje no livro de Ezequiel, no capítulo 11, que diz o julgamento dos príncipes. Príncipe devia ser aqueles sacerdotes, né, aqueles filhos de reis. Então, o julgamento do homem, né, do homem grande, que se diz grande sendo pequeno. No versículo 5 diz assim: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e diz-me: Fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem aos espíritos, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitaste no meio delas, esses são a carne, e ela é o caldeirão. E vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. O Senhor está falando aqui dos príncipes, dos reis, dos escolhidos, dos sacerdotes da casa do Senhor, que estavam ali fazendo as coisas erradas, né? Os príncipes, os comandantes da cidade, né? Não estavam fazendo como Deus mandava os profetas falar que eles fizessem. Não estavam dando ouvido à voz do Senhor. Quando fala aqui que matava as pessoas, sem dúvida naquele tempo por causa das guerras, das perseguições, talvez nem guerra, né? Guerra até entre famílias. Eles se matavam uns aos outros. Os príncipes mandavam matar, talvez por terra. Eu sei que o pecado dele estava cheirando mal aos olhos do Senhor. E nós trazendo para nós no dia de hoje, nós vemos muitas pessoas mortas aí pela rua por causa de droga, por causa de roubo, até por causa de mulheres, né? Mulheres se matando por causa de homens. Temos visto isso. Mas eu creio que, como nós somos príncipes, somos sacerdotes do Senhor, está falando daquela morte que às vezes a gente nem leva ao caso. A morte espiritual. Como eu já falei aí no começo, quantas pessoas, por causa das perseguições entre cristãos, têm morrido espiritualmente? Quantos, por causa do pecado dos líderes, têm morrido espiritualmente e saído da presença de Deus? Isso, irmão, porque nós olhamos para o homem, não entregamos na mão de Deus. Estamos olhando para o erro do homem e não julgando o homem e não julgando a nós mesmos e sabendo que nós também somos falhos e pecadores. Nós olhamos muito o que os outros têm de errado e não olhamos para o nosso erro. Nós somos errados, eu erro, todos nós erramos. E muitas vezes pelo nosso erro, pelas contendas dentro da igreja,
Como nós estamos falando da palavra do Senhor, vamos falar, quando está falando de príncipe, vamos falar de sacerdote, vamos falar de obreiros da casa do Senhor, vamos falar de cristãos, vamos deixar o mundo lá fora, porque Jesus diz que o mundo é do maligno. Quando Jesus fala que esse mundo é do maligno, ele não está falando que os que habitam no mundo são do maligno. Ele fala, o mundo é. Nós somos de Jesus. Porque quando Deus, ali pelo pecado de Adão, ele amaldiçoou a terra, ele não amaldiçoou o homem. Nós temos que ter esse entendimento na palavra do Senhor. Oh, meu Deus. Maldita ali, quando Deus amaldiçoou, foi a terra. Ela ia produzir cardos e espinhos, né? E abrolhos, dificuldade para o homem. E quando Noé amaldiçoou Cã, seu filho mais novo, ele não amaldiçoou Canaã, a herança dele. Os netos, os bisnetos, não amaldiçoou o filho, amaldiçoou a geração dele. E a terra em que ele ia habitar. Nós temos que ter esse entendimento, pedir a Senhor, quando Deus destrói um lugar, se for para a terra ficar destruída, aquela cidade some do mapa. É o caso de Sodoma, Gomorra, aquela cidade, né? É o caso da Babilônia, que hoje a gente só ouve falar, mas ninguém sabe dizer onde é a Babilônia. Não existe mais nada. Assim é nosso Deus. E ele, quando nós falamos aqui dessas mortes, vamos deixar o mundo, porque o mundo é do maligno, nós somos de Cristo. Aqueles que habitam no mundo são de Cristo. Basta levantar a mão e falar, eis-me aqui, Senhor. Assim eu aceito o Senhor como meu Salvador. O Senhor já tem me aceitado como filho. É isso a diferença. Então vamos deixar o mundo, vamos deixar os governantes, com as brigas deles, com as lutas, e vamos para nossas brigas espirituais. Dentro da igreja, nós temos que importar e dar muito valor à nossa vida cristã. Não é a nossa vida. Nós temos que ser diferença no mundo, no mundo lá fora. Tem que ser diferença na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós formos. Tem que ser diferença. Mas não temos que desprezar aqueles que estão no mundo. Temos que desprezar as coisas que eles fazem. Mas muitos, aí nós entramos no tema aqui, quando Deus fala da morte, estou falando agora da morte espiritual. Muitas vezes, por causa da minha falta de vigilância, dos meus erros, das minhas conversas, eu dizendo que sou cristão, da minha conversa que não convém, das minhas brincadeiras, eu mato as pessoas espiritualmente. Falando nessa parte também da morte espiritual, eu vou dar um testemunho de um colega meu, nessa última empresa que eu trabalhei. Eu falei que é parte da minha história, né? E faz parte. Então tinha um colega, ele era eletricista. Eu não sei como está a vida dele, já tem 16 anos que a gente não se vê. Vai completar 17 agora. Uma certa vez, todo dia, quando eu entrei naquela empresa, quando foi transferido a empresa, juntou com a outra, a empresa muito grande, eu que meu encarregado e perguntei a ele, será a empresa está dando muito trabalho? Será que todo dia a gente não pode se reunir antes de começar o serviço e fazer uma oração em grupo? Ele falou, pode, Jorge. E se ninguém quiser, eu e você faz. Eu falei, mas convém que fosse todo mundo, não é obrigado. Mas aqueles que sentirem, quiserem. Aí ele falou, então, a hora do almoço a gente vai conversar com a turma. Aí ali tinha pastor, tinha obreiros, que trabalhavam ali como mecânico, tinha desviados, todo tipo de gente tinha ali. Então, na hora do almoço, ele me chamou, ele conversou com a turma e todos aceitaram. Eu falei, agora, gente, não é obrigado. O importante é uma empresa, nós trabalhamos aqui, nossa família depende dela, é importante a gente reunir em oração. Aí todos aceitaram, todo dia. Mas foi diminuindo as pessoas. Aí um certo dia, esse eletricista eu chamei e falei, você não está indo mais para oração? Por quê? E deu na hora que estava ali eu conversando com esse que era pastor. Aí ele falou o nome dele, ele falou, olha, eu já fui obreiro. Ele falou da igreja que eu já fui obreiro. E eu hoje sou desviado.
Por causa, ele xingou aquele pastor. Por causa de uns caras igual esses, não tem velho. Falou na cara dele. Um homem igual esse aí, olha o que esse homem vive aqui. Como é que pode falar que ele é cristão? Como é que pode falar que ele falou evangélico? Falei, o cristão tem que levar uma vida diferente. Falou, então é por causa do testemunho do homem. Se fosse por causa de você, eu estaria todo dia, eu gosto. Mas hoje eu sou desviado por causa do... Não foi ele. Ele falou, não foi ele, mas é outro. Que tem uma vida igual a dele ou pior. Mas olha a vida desse homem que disse que é pastor aqui, no meio de nós. Então por isso que eu desviei. Eu falei, mas tá errado isso aí. Isso aí, com essa coisa. Isso foi o diabo pôs sua cabeça. Pois deixou você olhar para o homem, você não olhou para Deus. O problema dele, a gente conversando os três, o problema do... Não vou falar o nome dele. O problema desse pastor, desse irmão aqui, é prender ele com Deus. Agora, se você afasta, você tem uma questão muito maior com Deus. Você tem que orar para Deus libertar ele. Você tem que orar para você não cair no mesmo erro. E hoje, pelo que eu estou vendo aí, pelo que você fala, você está pior. Porque hoje você é um homem casado, você está se prostituindo, você está saindo, está gastando dinheiro com outras mulheres, está gastando dinheiro no que não é pão, em bebida. Olha onde você caiu. Falou, não, mas eu vou continuar do jeito que eu estou. Conversou, saiu. Aí falou, olha, não vou fazer mais parte das orações. Mas ali, enquanto eu estive ali, todo dia de manhã, antes de começar o serviço, a gente orava. Então o dever de nós cristãos é esse. E quando eu falo desse pastor, falo desse afastado do caminho do Senhor, eu estou falando, aí é uma morte espiritual. Um servo do Senhor, um príncipe, matou um servo de uma ovelha, matou espiritualmente. Ele é forte, trabalhador, honra os compromissos dele, eu vi ali o jeito, mas ele já estava desonrando ali no lar dele. Ele já estava desonrando ali o nome de Cristo que ele leva, porque ele se afastou. Ele negou a Jesus, fez como Pedro. Então, ele foi morto espiritualmente. E muitas vezes nós matamos as pessoas espiritualmente por causa das nossas atitudes. O nosso meio de falar, de brincar. Até por uma brincadeira, a gente mata uma pessoa espiritualmente. Porque tem pessoas que não entendem brincadeira. Mas ao cristão tem brincadeira que não convém fazer. Tem piadinhas que não convém. Eu me afasto dela. Mas nem todos estão com vigiar. Temos que vigiar. Então, eu creio que quando Deus está falando aqui, Ele está falando dos príncipes ali, talvez eles estavam se matando, tanto é que eles foram para o cativeiro. E nós, se nós não pusermos na nossa vida, na mão de Deus como Ele quer, não procurar nos consertar, nós vamos ver nesse cativeiro, nós estamos no cativeiro hoje. O Brasil é dependente de outras nações, nós somos dependentes uns dos outros, somos dependentes do sistema de saúde. Isso é um cativeiro. Nós temos o médico do médico. Mas Deus deixou o médico também para cuidar de nós. E olha o cativeiro que nós andamos quando depende do sistema de saúde. A gente vai aos consultórios, tem médico que nem faz caso da gente. Ele não deixa de olhar na tela do computador, não estou criticando o médico, mas é o que está acontecendo. É o cativeiro que nós vimos. Talvez a gente não lembre que isso é um cativeiro. Isso é, porque nós nos fazemos muito dependentes dos homens e não queremos ser dependentes de Deus. Mas é Deus que faz todas as coisas por nós. Vamos viver unidos em Cristo, vamos viver nossa vida cristã, mostrando a diferença para o homem, mostrando a diferença para o mundo. Não que nós sejamos igual a Jesus, igual a Deus, porque nós nunca chegaremos a essa perfeição. Mas procuramos chegar. Deus fala, e vós, sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Lá no livro de Apocalipse fala, e vocês que são santos, se santifiquem mais. Você que está pecando, peque mais. Então é importante a gente santificar cada dia mais.
e honrar o nosso Deus, sem a fé e sem a honra que nós damos a Deus, e sem a santificação, nós não veremos a Deus. E Jesus está às portas, Ele está voltando. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. O que eu não passei, que eu não dei conta, que eu não entendi. Que o Espírito Santo venha nos dar entendimento. E eu gosto sempre de levar quando está falando aqui, eu creio que é da vida espiritual do povo. Eu tomo pela vida espiritual. E que nós sabemos que no mundo está acontecendo tudo isso. A gente vê nações aí se guerreando. Nós vemos aí uma cidade vizinha, um país aqui vizinho do Brasil. A guerra que está até para tirar o evangelho. Estão guerreando. Então está lutando, o homem lutando contra Deus. Ou seja, o diabo lutando contra Deus. Porque o diabo é assim, ele tem as suas astúcias. E essa guerra vai chegar. Que estejamos preparados para quando chegar, nós não estávamos mais aqui nessa terra. Jesus já tem nos levado para morar com Ele na glória. Tudo isso, irmão, que nós estamos vendo. Estamos falando, é fato. Que aconteceu o que vai acontecer. Que nós estejamos preparados e nos fortalecendo para não matar ninguém espiritualmente. Nós que somos cristãos, a gente conhece, né? Você que é cristão, você que é católico, você que é qualquer denominação, tem testemunho onde você congrega, de pessoas que saíram da igreja, morreram espiritualmente. Eu conheço pessoas no meio católico que deixou de ir à igreja, porque o sacerdote dele, não estou tocando nele também, já falei dos pastores, já falei dos obreiros, dos cristãos, estou falando agora também dos católicos que também são cristãos. Estou falando agora de outra denominação. Que pessoas já deu testemunho que os líderes dele também fizeram eles largar o caminho do Senhor. Importante é a gente viver em união, não matar ninguém espiritual. Nós não somos chamados para matar ninguém, principalmente espiritualmente. Que a morte espiritual, uma frieza espiritual, ela é pior do que a morte da carne. A morte da carne, a gente faz falta que eles ficam vivos. Mas a gente deixou as dores desse mundo. Agora, se a gente estiver preparado, né? Quando a gente morrer, essa carne morrer, nós sabemos que vamos para um lugar de esforço. Se a gente não estiver preparado no caminho do Senhor, nós sabemos que o sofrimento é maior. O lago de fogo dói muito mais do que as pedradas que nós levamos aqui na terra. O que eu não pude passar, que o Espírito Santo possa passar. Coração meu e de vocês. Que Deus os abençoe. Estamos chegando aí às festas de fim de ano, né? Vamos vigiar para não ficar mais enfermo, né? Que nós não contrair mais enfermidade. Vamos orar a Deus para que nos dê sabedoria nesses últimos dias de 2021. Já arquitetando e fazendo plano para 2022. Que vai ser ano de bênção, vai ser ano de vitória. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Pai, por mais um dia na Tua presença. Eu agradeço pela vida de cada irmão, cada pessoa que tem compartilhado, tem me acompanhado, Pai. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor faça de nós, cada um de nós, Pai, que nesse momento estamos, Pai, na Tua presença, que aqueles que irão entrar, a hora que der, Pai, que tiver tempo, que ele entrar, que eles venham fazer parte, Pai, dessa obra missionária, Pai, que é levar a palavra do Senhor. E quando, Pai, Teus filhos, compartilha, Pai, esse canal que fala do Teu nome, ou qualquer outro canal que fala do Teu nome, Pai, ele está evangelizando a terra, Pai. Ele está sendo um instrumento do Senhor, Pai. Pai, abençoa nosso vizinho, abençoa nosso trabalho, nossos patrões. Pai, aqueles que dizem nosso inimigo, Pai, transforma o coração dele, Pai. Porque nós na terra não temos nenhum inimigo, a não ser o inimigo das nossas almas.
porque esse veio para matar, roubar e destruir. Aquele que perseguiu o Senhor, aquele que tentou o Senhor nos 40 dias de jejum, Pai. Pai, que nós sabemos desviar da cilada desse inimigo, Pai. Para que nós tenhamos força no Senhor, Pai. Para que nós tenhamos a fé de alcançarmos a vitória que o Senhor tem nos prometido, Pai. Se quisermos e obedecermos, desfrutaremos o melhor dessa terra, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus, a cada um dos meus amigos, Pai, porque também são filhos teus, Pai. Para a glória do teu santo nome. Amém. Meu irmão, se você gostou, compartilhe, se inscreva. Estamos ainda com 86 inscritos, mas temos mais seguidores, graças a Deus por isso. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Tem uns irmãos que às vezes ficam um tempo fora, a gente sente falta. Depois eles voltam, nós sabemos que agora, nesse final do ano, muitos vão passar um tempo fora, né? Vão viajar, vão descansar. Mas Deus está cuidando de cada um de vocês. Que vamos ter fé, a fé e saber que Deus está guiando, está nos sustentando. A fé de Abraão, né? Que só por ouvir uma palavra, ele deixou sua parentela, ele não viu ninguém, e herdou toda essa terra, com um braço na luta, e fez essa semente que somos nós hoje. Todos nós hoje somos filhos, em Cristo Jesus, do crente Abraão. E pelo crente Abraão nós somos benditos. Que Deus abençoe. Se inscreva, compartilhe. Deixe seu comentário, ative o sininho. Divulgue, irmão, fala. Assim, você, cada vez que divulgar, que você vai compartilhar, você está evangelizando. Talvez você não tenha tempo de falar, não tenha tempo de evangelizar seu trabalho. Nós temos que tirar um tempo. Lembre-se que Deus deu 24 horas do dia para a gente. Não é nada a gente tirar 2 horas e 40 minutos, 10% do dia, para ler, louvar e falar do amor de Deus. Se você fizer isso, você está evangelizando. E a festa no céu quando a alma se rende ao Senhor. A paz do Senhor e muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva.